Coisa. Glórias a Deus. Vamos dentro do tema. Nós estamos lendo e estudando aí a promessa que Deus fez lá em Isaías. Depois viemos para Atos dos Apóstolos. Nós já lemos no início dessa aula que nós estamos estudiando aqui na quinta-feira. Vamos ler de novo. Hoje vamos ler o livro de Atos, capítulo 2, 37 até o 42. Quando se cumpre o dia de Pentecoste, uma promessa, nós vamos entrar aqui um pouquinho para terminarmos essa matéria. E 10 e 20, 40, 11 e 10 vai estar passando para o pastor Abiezer. Do capítulo 2, versículo 37 adiante, fala assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras coisas, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazendas, e repartia com todos segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. É uma palavra muito completa, pura, porque nós vemos aqui o mover do Espírito Santo. Houve uma mudança tão radical nesse povo. Eu falei no início da semana, da primeira aula, que o que chamou a atenção deles perguntar o que faremos é que eles queriam receber. Eles queriam ter. Eles falaram: mas o que aconteceu lá dentro do cenáculo? Que houve esse mover de Deus que nós nunca vimos. Eles eram religiosos. Eles nunca tinham visto Deus manifestar daquele jeito, naquele lugar, que eles saíram e falaram: também queremos. E quando eles vão e recebem, eles se agregaram juntos, essas 3.000 almas, e continuaram buscando a Deus de tal maneira que eles se tornaram um. Eles dividiam o que tinha, dividiam até as fazendas. Então eu creio que o Espírito Santo é que consegue fazer essas coisas. Não tem jeito de você fazer isso sozinho. Não tem jeito de você fazer isso com metodologia humana. Uma hora briga, uma hora acaba. Tem que pedir para o Espírito Santo descer. E aqui nós vamos ver hoje nessa noite, a última aula que nós vamos estar ministrando, que existem algumas coisas que devemos fazer para que o Espírito Santo venha descer. O Espírito Santo, meus irmãos, já foi dado, já foi liberado a todos, como eu li aqui, que crê e receber a promessa. Agora, existe um princípio que eu coloquei aqui na apostila, que é o item 2, nós temos que buscar fazer a nossa parte. Por que temos que buscar? Nós temos que entender que o reino de Deus, nós estamos ministrando aqui sobre o reino de Deus, ele é um reino que você não vê ele fisicamente, mas aqui nesse momento, nessa hora, tem a presença do Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, que está entre nós dois, ou dois ou três, e também tem os anjos de Deus aqui dentro. Tem anjos aqui dentro. E não é um, é muitos. Você não vê, mas tem. E também ao derredor tem os demônios. E às vezes até entra dentro. Então nós vamos ver que existe uma batalha. E quando você vai buscar o batismo com o Espírito Santo, eu penso assim, o diabo ele é muito inteligente. Quando ele vê o mover de Deus na igreja, ou mover uma promessa, Deus fala, vai acontecer isso aqui, ele vai fazer de tudo para aquilo não acontecer.
Ele vai pôr barreiras e luta tudo mais. Então nós vamos ver que aqui que essa batalha espiritual, porque muitas pessoas não conseguem receber o batismo do Espírito Santo, não conseguem chegar na dimensão do Espírito Santo, porque ele não consegue ter fé suficiente para perseverar até ele romper. E existe uma barreira. Existe uma barreira que nos dificulta. Se você vai jejuar, vai ter uma barreira. Se você vai orar, os primeiros minutos, aquela barreira, depois fica mais difícil, depois dá sono, e aí a coisa fica difícil, até romper. Mas nós vamos ver que o próprio Jesus passou por isso, e ele nos ensina. Inclusive no livro de Atos, você vai ver no livro de Atos capítulo 1, que Lucas, quando ele escreve, fala assim, ó, eu vou escrever a vocês, a Teófilo, né? O que Jesus não só ensinou, veja bem, por que Jesus foi um modelo para esses apóstolos e para a oração? Porque Jesus, ele ensinou sem palavras para eles orar, vamos dizer assim. Ele falou assim, ó, eu vou ensinar a vocês não só o que Jesus ensinou, mas o que ele fazia. Então a vida de oração de Jesus, nos 3 anos e meio, foi o que levou esses 12 apóstolos e os demais no cenáculo a ficar em oração aquele tempo todo, até vir um batismo do Espírito Santo, porque Jesus fez. Jesus passou noites inteiras em oração, e todo dia Jesus orava. E aí eu quero já até entender, nós estamos falando de receber o Espírito Santo. Por que Jesus, sendo Deus, não pecava, ele orava todo dia, tinha que reabastecer? Porque ele liberava. Você vê que a mulher tocou nele, e ele parou e falou assim, de mim saiu virtude. Virtude é essa unção que nós buscamos. Recebereis a virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você veja bem, quando alguém, ele curava alguém, ele liberava poder de Deus para fazer as obras que ele fazia, saía dele uma porção daquele poder, que era o Espírito Santo, e à noite ele ia repor. Ele ia repor, ia buscar, pedir direção. Então nós vamos vendo que essa porção que o pastor falou já está dentro de nós. Mas é igual o copo d'água que ele falou aqui ontem. Ele pode esvaziar se você não repor. Você está entendendo? Então nós vamos ver que Jesus, quando ele vai começar o seu ministério, ele já recebeu o batismo do Espírito Santo logo de cara ali. Ele vai lá, ele cumpriu a palavra, porque para batizar ele foi lá cumprir a palavra. Nós falamos sobre os princípios de viver aqui, o Sermão da Montanha. Aí depois ele vai e batiza. Quando ele batiza, desce o Espírito Santo. Só que existe um segredinho no capítulo 4 ali que fala o seguinte: logo em seguida o Espírito o impeliu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa estranha, né? Você acaba de ser batizado com o Espírito Santo e o Espírito Santo agora te impele. Impelir é te obrigar, é te levar forçado ao campo do inimigo para lutar. E aí você fala, por quê? Porque a conquista não era só para ele. A conquista era ele implantar o reino. Então é por isso que o Espírito Santo falou assim, não, você ainda tem que conquistar mais para entrar em Zebulon e a glória brilhar. E aí já entra outra fase da nossa vida que eu falei para vocês. O Espírito Santo, ele é dado para nós, não só para você falar em língua estranha, você sentir na hora. O Espírito Santo, eu não vou dar tempo de eu pregar, mas o último tópico fala assim, é para você fazer algo com ele, para você liberar ele para fazer uma coisa, e às vezes é dentro da sua própria família, às vezes é dentro da tua própria casa, às vezes é coisas que estão ali lutando contra você e a sua casa. Nós recentemente, eu falei, tive uma experiência que eu fiz um teste, né? Falei, eu vou fazer um teste. Eu vivi muitos anos em jejum e oração e jejuns direto, e jejuns longos. E na época onde eu entrava, às vezes Deus fazia milagres, eu entrava numa casa, às vezes os demônios saiam correndo, pessoas demoniadas saiam correndo onde eu estava. Agora a presença não era eu, era a presença de Deus. E esse começo de ano nós começamos novamente, e eu tive alguns cultos que manifestou muito forte a presença de Deus, né? Inclusive lá no Bridgeport, a pastora falou assim, eu nem estava orando pelo povo, quando vi uma pessoa que caiu endemoniada, eu estava lá do outro canto, caiu assim no endemoniado, e começou lá, eu falei, isso não é Espírito Santo, isso é o demônio, que é um chiado, não é uma, você vê que ele faz assim, eu falei, é um chiado, e era uma mulher crente. E aí nós fomos lá, irmão, quando oramos, já manifestou, e já rolou pro chão afora ali, e saiu, por causa da presença de Deus no ambiente, que a gente tem que ter conosco para conquistar coisas espirituais. E nós vemos que o Jesus usou esse poder que tinha. Ele estava revestido, aonde ele entrava, a glória dele entrava e as trevas tinham que sair, os demoniados vinham encontrá-lo. E nós também, nessa campanha, foi no último dia da campanha, eu fui convidado para pregar no pastor Sérgio Elias. Pastor Sérgio Elias,
A igreja está grande lá. E nós estivemos lá e aquilo me marcou muito, porque Deus nos deu uma palavra evangelística, Deus moveu, o povo sentiu a presença. E quando eu fiz o apelo, veio várias pessoas aceitar Jesus, que é uma igreja grande, veio várias. E veio um jovem e veio e trouxe uma bag, uma brown bag, assim, e colocou em cima do púlpito e ficou ali. Eu não entendi, eu pensei, deve ser alguma coisa pessoal dele, que ele trouxe e pôs ali em cima. E quando eu fui orando para o povo, quando eu cheguei perto dele, que eu fui colocar a mão, o demônio manifestou nele, muito forte. Fazia muito tempo que eu não vi um endemoniado daquela forma. Porque eu penso assim, como eu já vivi uma fase da Assembleia de Deus na minha igreja, que manifestava e a coisa era... E depois acalmou, parece que está tudo tranquilo. Eu falei, não tem coisa errada. E aí quando manifestou aquele demônio, o pastor estava comigo, nós fomos lá, e ele lutou um pouco, não queria sair, mas logo saiu. Quando soltou, o rapaz, quando levantou, falou para mim, essa bag aí, ó, tá cheia de droga. Tem droga de tudo, muita coisa aí. Eu falei, eu vim aqui hoje, que eu vim trazer isso aqui para mim ser liberto. Eu vim aqui na casa do Senhor, porque ontem às 2 da manhã, ele falou assim, eu tenho uma mulher, eu tenho uma criança de 3 ou 4 anos, sou filho de pastor de uma outra área. E ele falou assim, eu não aguento viver mais nessa vida. E ontem às 2 da manhã, eu pedi para Jesus, quando eu estava usando droga, vai me arranca disso, que eu vou entregar isso aqui lá na tua casa amanhã. Agora, por que não saiu na hora se ele clamou Jesus no quarto? Faltava uma manifestação de autoridade e de poder para que o demônio se lançasse e saísse. Agora, quando ele aceitou Jesus, fechou. Aí depois eu acompanhei ainda com o pastor que está discipulando. Não, graças a Deus, está indo no culto todo dia, já está mudando para cá. Ele está morando numa cidade longe, vou estar mudando, quer ficar perto da igreja, quer mudar de vida. A igreja, o pastor Sérgio, é uma igreja muito também acolhedora. Ele estava sem carro para locomover. Fizeram uma vaquinha lá, compraram um carro para ele. Compraram um carro para você, vem para cá, nós vamos te ajudar. Acolheu. Arrancou uma pessoa que estava preso, escravo, das mãos do diabo que estava dentro dele e trouxe para o reino. Então nós vamos, o que eu estou falando para vocês aqui, eu entendi, é um processo que muitas pessoas não experimentam essa dimensão, porque a primeira batalha ele já para. A primeira força espiritual que vem contra ele num jejuar ou no orar, ele já para, já entrega. Não é para mim, eu não consigo. Eu quero dizer para você, você pensa que para mim é fácil corresponder com o que Deus tem falado comigo, ao chamado tem falado de ir por muitas coisas? Não é fácil, é batalhas e mais batalhas. Com os filhos, com tudo, é batalhas. Mas eu não posso parar sabendo que Deus já falou comigo, já confirmou que pode fazer aquilo que Ele quer fazer. Quando Deus fala com você que Ele pode fazer e quer fazer, aí está a tua parte, de você fazer a tua parte, para que aquilo venha acontecer. Então nós vemos que quando Jesus ele fala aqui, que quando a Bíblia fala de nós temos que lutar contra potestades espirituais. E aqui, né, Deus mudou muito a direção dessa escola para mim nos últimos noites, né, nos últimos dias. Eu estava pensando em pregar um outro tipo de mensagem, mas Deus falou assim, não, eu quero que você faz a base. E foi ministrando. Nossa luta não é contra a carne. Eu tive um ataque muito forte lá agora em fevereiro passado, né, quiseram ter me tirado do ministério. E uma batalha, e Deus revelou e mostrou as pessoas, e mostrou pessoas que estavam possessas por trás disso. E na hora da ira, pensa bem, nós ficamos 20 e poucos anos esperando para comprar o templo, compramos o templo em novembro, em fevereiro você quer me tirar. Porque gostaram do templo muito grande, muito bonito, você agora é hora de pôr um mais inteligente, um mais... Você vê como é que é? Então aí, me deu ira a princípio. Mas depois Deus vai ministrando. Não, o problema não é eles. O problema é que está por trás, que não quer que isso aconteça. Não quer que... Então você tem que saber lutar, porque as batalhas são grandes. Jesus, por isso que eu falei de Jesus ter sido impelido. Jesus, ele estava agora, ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Ele já tinha recebido já a parte dele. Deus falou lá de cima, esse é meu filho amado em quem me comprar. Já imaginou isso? O próprio Deus abriu o céu e falar para uma pessoa aqui embaixo, esse é meu filho amado em quem me compraz. Que coisa, né? Mas agora o próprio Espírito manda para lá, para quê? Ele tinha que passar por uma outra experiência, de uma conquista do ambiente. O ambiente, ele tinha que entrar nas trevas, agora ele ia entrar no campo do inimigo, para saquear a casa do inimigo. Entenda a vez, o diabo roubou muitas vezes as coisas que você tem. O diabo rouba a tua alegria, a tua família, rouba tudo, e o teu sentimento, vai roubando.
Agora, dentro do padrão que eu estou falando aqui, é nós que temos que buscar de volta. E aí o diabo confronta Jesus, depois de jejum há 40 dias. Eu penso que esse jejum estava dando um revestimento sobre Jesus de autoridade. Porque ele também era homem. Por isso que eu falo para você que essa parte de revestir, de você fazer a tua parte, ela está te revestindo uma autoridade que você não tem medo mais de enfrentar. Enquanto você está com medo e inseguro, é sinal que você está sem revestimento. Mas quando você está revestido do Espírito, você fica com a autoridade sobrenatural e você começa a fazer e falar e proclamar aquilo que vai acontecer. E aqui nós vemos que Jesus, ele nesse combate contra o diabo, 3 vezes o diabo oferece coisas para ele da terra, para ver se ele trocava. Coisas da terra, poder, de comida, né? Coisas. E ele falou: não, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, não tentarás teu Deus. E não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu creio que aqueles 40 dias deu um revestimento no coração do homem Jesus, de entender que ele falou assim: eu vim nessa terra para viver segundo a palavra de Deus. Se o crente chega nessa dimensão, meus irmãos, ele começa a soltar na oração dele palavras proféticas. Você entende? A oração tem dois tempos da oração. A parte humana, a parte que você pede perdão, a que você clama, a que você está buscando, é humana. Mas chega um momento que a presença entra dentro e você libera a parte profética. Eu já falei isso aqui uma vez, que eu passei essa experiência com o pastor Zé Moreira. Nós ficamos 6 horas da manhã orando. As primeiras 4h30 não deu nada, não tinha. Eu só sono e canseiro e aquilo. Eu falei: nossa, isso não vai acontecer. Nós ia indo para uma cruzada de milagre em Venezuela. E ele falou assim: se você quiser ir comigo, você vai ter que orar 6 horas comigo. Foi a primeira experiência que eu tive. 6 horas, da meia-noite às 6. E nós não podemos levantar. E ali ele ficou ali. E eu cansado, eu nunca tinha orado mais que 1 hora ou 2. E eu cansado, e dava sono, e a presença não vinha. E ele só falava glória a Deus e aleluia. Ele não falava outra palavra. Durante 4h30 ele não falou uma frase, nenhuma frase, nada, nenhuma frase ele falou, a não ser isso: glória a Deus, aleluia. E começou a falar. Eu falei: não é possível, eu já falei tudo que tinha que falar. Quando foi 4h30 da manhã, a presença desceu no meu quarto. Eu estava na minha casa. Desceu de tal maneira que eu fiquei com medo de abrir o olho da glória de Deus. Eu falei assim: eu não estou pronto para ver Jesus. Eu não estou pronto para ver a presença. Estava real. Quando desceu, aquele homem falou assim: paralíticos vão levantar em nome de Jesus, demoniados vão ser libertos em nome de Jesus, almas vão se converter em nome de Jesus. Ele começou a profetizar nos ares. E ali foi onde ele falou assim: e eu vou ganhar 1 milhão de almas para Jesus. Quando ele falou isso, eu falei: eu também quero. Foi a primeira experiência que eu tive da presença. Eu lembro de uma hora, eu falei assim: eu também quero 1 milhão de almas. Eu dei um grito ali. Eu acho que naquela hora mudou a minha vida. Porque nós saímos da dimensão humana para a dimensão do reino. Jesus passou por isso em 3 áreas da vida dele. Primeiro, para implantar um ministério. Ele teve que passar por essa dimensão e receber uma autoridade superior ali, diante do mundo espiritual. Mas no Getsemane agora era pessoal. Veja bem, no Getsemane, agora já não era mais ele já tinha praticamente terminado o ministério. Agora era ele. A Bíblia fala que Deus virou o rosto. Quantas vezes você não sente nada e ainda é atacado pelo diabo? Nós vemos que Deus vira o rosto ali no Getsemane de Jesus. E quando vira o rosto, eu penso que o diabo falou: agora é minha chance, agora eu vou destruí-lo, eu vou atacá-lo. E ele vai e ora 1 hora. Por isso que eu estou falando de oração aqui, para você entender um pouco como que é uma produção. Ele orou a primeira hora e não teve resultado nenhum. Porque ele volta e fala: vocês estão dormindo? Vocês não podem vigiar comigo? A minha alma está angustiada até a morte. Em outras palavras, ele falou assim: eu não estou aguentando. Mas os discípulos não entenderam nada. Ele falou: volta 1 hora. Ele ora de novo. Nessa 1 hora de novo, na carne, vamos dizer, em outras palavras, ali Deus tinha tirado a presença. Ele estava o homem Jesus ali. E ele na carne ali de novo, não tinha com força para se entregar na coisa. Ele não estava com força, ele não estava conseguindo. Aí ele volta e fala: se for possível, passa de mim este cálice. Veja que ele estava com medo. Ele não estava pronto. Mas todavia,
Faça a tua vontade. Da onde saiu essa palavra, esse finalzinho? Todavia, faça a tua vontade. Eu penso que foi lá da primeira parte. Do revestimento que ele recebeu ali, foi tão forte no começo do ministério, que ele falou assim: é da palavra de Deus que eu vou viver, e eu vou viver pela palavra de Deus, e eu vou comer da palavra de Deus. E agora, quando chega na hora da fraqueza, do ataque, ele fala: se for possível, faça, mas todavia faça o quê? A tua vontade. Implanta o teu reino, não é meu. Por isso que o crente precisa entrar nessa dimensão, porque na hora que você não tem mais força, se você tiver já com o teu espírito pronto, que ele falou, o espírito está pronto, a carne é fraca. Se você tiver com o teu espírito pronto, o espírito vai soltar para fora a revelação da palavra para você passar por cima da circunstância. E aí ele volta, faz mais uma hora. Quando ele volta agora, na terceira vez, eu penso que houve um revestimento ali espiritual. Não foi o revestimento da presença do Espírito, porque Deus ainda estava virado, mas do próprio Espírito dele. Eu acho que de tanto ele meditar e orar, ele se refez, a sua, você está pronto. Agora eu vou vencer. E ele vai e vence o diabo. Ele vai, entrega-se. Ali ele venceu. E não só isso, depois ele desce lá com a autoridade que foi dada a ele por ele ter vencido. Ele tomou a chave do inferno. Você já imaginou que coisa tremenda? Chega na... Dá a tua chave, me dá aí. Eu que mando aqui. Dá a chave! Quando você está debaixo dessa dimensão, às vezes as coisas vêm contra você na sua casa. Se você tiver a revelação de Deus, você fala assim: não, não vai acontecer. Vai acontecer, é assim. Minha mãe, eu sempre falo isso aí. Minha mãe, quando eu fui converter, minha mãe estava meio semi-possessa, sei lá eu, que ela colocou a faca no peito aqui e falou assim: meu filho converteu, agora não posso nem ter imagem dentro da minha casa, porque ela morava na minha casa, lá em Poços de Caldas. E ela fez isso para ver se eu liberava para ela, humanamente. Falei: não. E as minhas irmãs, que não eram crentes, ficou tudo em pânico. Falei: não, minha mãe vai morrer por causa disso aí e tal. Eu falei, na hora o Espírito falou assim: não vai. Deus falou comigo: não vai, porque eu estou no controle. E eu falei para minhas irmãs: não vai, o meu Deus está cuidando. O diabo queria que eu agradasse, que eu liberasse para ela a legalidade, que os demônios podiam ficar ali. Deus falou assim: não vai. Ela não vai morrer e não vai se suicidar, porque ela está debaixo da promessa da oração que você está fazendo. Ficou. Não pôs as coisas lá. Quando foi na hora de eu ir embora, eu subi no ônibus assim. Eu lembro até hoje, eu subi os 2 degraus do ônibus. Quando eu chego aqui, ela falou: meu filho, para aí. E ela aqui. Eu virei para dizer: mãe, eu vou para a tua igreja. Eu falei: por quê? Porque eu vi o que Deus fez na tua vida, não é natural. Então nós vamos vendo o quê? Que a dimensão do Espírito de Deus, ela vai mudar as coisas aqui embaixo. Por isso que a nossa luta não é aqui, a nossa luta é em cima, mas nós precisamos ser revestidos do Espírito. Por isso que Jesus falou para vocês: não saem daí sem o revestimento, porque se sair, vocês perdem a batalha lá fora. Vem buscar aqui, que quando vocês for revestido, aí quando vocês entrar em algum lugar, demônio vai ter que cair, as coisas vão ter que sair da frente, porque o revestimento do Espírito Santo é para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Oração, meus irmãos, é algo que está pagado na igreja. Principalmente aqui nos Estados Unidos. No Brasil eles oram mais um pouco. Mas aqui, devido à tarefa, sobrecarga de trabalho para todo mundo. Está tendo-se umas skills. Não, nós trabalhamos muito, pastor. Nós estamos cansados. Nós ajudamos. Mas, tudo bem, vocês estão fazendo a parte de vocês, a parte de ajuda, humanamente falando. Mas a parte principal, que Jesus até falou para Maria, a principal é ficar na presença. Nós não temos tempo. A principal é essa. Eu acho que quando eu vejo Marta e Maria, no nosso intelecto, parece até um erro. Porque a mulher estava cozinhando, gente. Para uns de 20 caras. Eram uns 12 com Jesus, mais a família dela, eram uns 20 pessoas na casa ali. E a Marta lá trabalhando e cozinhando. E chega lá e ela fala: mas a Maria lá na presença do mestre, só escutando. Que coisa, que não dá vontade de brigar? Tem umas irmãs aí que eu já tinha sido pegada, né? Coitado do Benício. O Benício que tem que cuidar. Mas não ajuda não. E
quando chega diante do mestre, gente, peraí, entende isso aí? Quando chega diante do mestre, fala assim: ô Jesus, o senhor não dá-se conta que eu estou me matando de trabalhar para cozinhar para vocês, e a minha irmã Maria está aí discutindo? E Jesus responde para ela assim: Marta, 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 por que te enfadas com as coisas daqui de baixo? Maria escolheu a melhor parte. Deixa ela aí, ninguém não vai ser tirada. Então a presença de Deus tem que ser buscada. Por isso que eu vou ler aí. E existe a parte, batalha, que eu vejo muito forte, é a parte espiritual. Nós queremos, mas não conseguimos. Nós queremos ir para a oração, nós queremos fazer campanha, nós queremos estar no nosso quarto, mas alguma coisa acontece e nos tira da presença de Deus. E às vezes o ministério. Eu falei na igreja, o ministério está me acabando. Estou precisando de repor, porque eu não estou tendo tempo para Deus, mas só para acudir para o ministério. Porque hoje eu estou com uma ocupação no ministério lá, da sede, administrativo, finanças, papel para banco, papel para as prefeituras que pedem todo ano agora para renovar o negócio de tax exemption. Os bancos pedem agora também. E você não vence para encher papel. Aí depois tem o Brasil, o Adalto me liga: eu estou com um problema aqui, pastor, isso, aquilo. Depois tem a África. Todo dia eu respondo a coisa da África. Porque eles não conseguem falar com o pastor Otávio, eles falam comigo. Então aí é o ministério da África. É o ministério da Guatemala. Abrimos mais uma igreja na Guatemala agora, no final do ano. Então nós vamos vendo. Chega uma hora que você fala assim: eu estou ocupadíssimo com o ministério. Mas e Deus? E a presença? E eu ficar na presença, eu desligar na presença. Eu quis, tem uns 15 minutos ainda, 20. Eu estou recordando para vocês. Eu falei, eu vim aqui para recordar. Eu já passei uma fase da minha vida que eu andei na presença de Deus. Uns 2 anos que eu andei na presença de Deus. Deus, era tão clara a voz de Deus comigo, que se eu chegasse para orar para uma pessoa, não estou falando isso aqui, estou falando isso aqui dentro do Espírito Santo. Deus falava comigo se ia ser curado ou não. Falava, essa aí pode vai ser curada. E declarava a cura e andava. Câncer sumiu, muitas vezes, não foi 1, 2 vezes, não. Na minha frente, pelota de câncer no cérebro, desse tamanho assim, ó. Os discípulos falam assim: não é ele, é eu estou falando. Pode declarar que ele está curado. Sumir. E ele tira a radiografia e não tem mais. Então existe uma dimensão do Espírito Santo que você começa a ouvir com tanta clareza a voz de Deus. E aí é que funcionam as coisas. Então aí eu penso que esse revestimento que a igreja primitiva tinha, ele estava debaixo dessa direção, porque você vê que quando você vai estudar ali o livro de Atos inteiro, Paulo estava em oração, que não vê, levantava um e falava assim: apartai-vos para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que tenho falado. Aí depois eles iam para lá, chegava lá, Deus falava de novo: agora vocês daqui, vocês vão para cá. Aí chega uma hora que Paulo falou assim: eu vou passar por lá. Aí o Espírito Santo intercede e fala assim: não é lá, é para cá. Quantas cabeçadas nós damos porque não estamos na direção. Quando você vai ver em oração, você vai ver que no livro de Tiago, as pessoas pedem, mas não recebem, porque pede mal. Está falando para gastar nos seus deleites, nas suas concupiscências. Não está pedindo segundo a vontade, segundo a orientação. Então, quando você vai estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo desde o livro de Lucas, de Mateus e tudo mais, você tem que pedir é buscar, orar. Orar é você falar com Deus. Eu estava meditando como eu explicar sobre o que é orar. Orar é você falar com Deus. Mas não é você falar com Deus simplesmente como se fosse uma reza. É você conversar com Deus, é um pouco mais diferente. É você parar ali e esperar Deus vir, como o pastor lá fez eu fazer, 4h30, até que ele descesse onde você estava. O pastor Bezer conta uma experiência do pai dele, que eu acho que eu estava meditando hoje de manhã, e eu acho que o teu pai baseou-se quando Jesus passou a noite para escolher os discípulos. Por isso que ele orou, ele fez uma campanha, seu pai, né? E ficou das 00:30 às 6h. Ele falou para a esposa, a mãe do pastor, falou assim: eu vou passar a noite que eu preciso. Jesus falou que eu tenho que mudar o ministério, mudar uns pastores de lugar. E você sabe, mudar a gente de lugar dá briga. Dá problema sem a direção.
E aí ele sabia que ia dar problema, ele falou assim, eu vou passar a noite. Eu penso que teu pai até pensou assim, eu vou orar, e Deus vai revelar essa noite. Mas Deus não visitou. Aí foi para a segunda noite, da meia-noite, nada. A terceira noite, da meia-noite às 6, nada. E foi indo, foi a semana inteira. Na véspera da reunião. Na véspera. Eram as 4:30 da manhã, que o senhor falou, né? Ele começou a rir no quarto. Ia rir, ia adorar. A esposa do pastor Bezer, a mãe do pastor Bezer falou, porventura Jesus falou com você? Foi uma semana de 6 horas. Falou. Estou escrevendo aqui, esse vai para cá, esse vai para lá, esse vai para cá, esse vai para lá. No outro dia ele chega na reunião, encontra o primeiro, e quando ele fala, tem uma palavra, fala com você, já sei, você vai me mudar de lugar? Como você sabe? Deus me visitou lá em casa e falou que eu vou para o bairro tal, para não ter briga. Aí foi no outro, eu tenho uma palavra para você. Não, Jesus já me visitou, você vai me mudar de lugar. Para onde? Para o bairro tal. É isso mesmo, tudo batendo. Você está entendendo o porquê que nós às vezes lutamos e não conquistamos? Porque nós queremos fazer sem a dependência de Deus. Quando você vai à luz da Bíblia, ao Tiago, você precisa de sabedoria? Pede a Deus que Ele te dá. Você precisa de um milagre? Se crê, pedindo em oração, receberei. Você vai vendo que tudo é a base de você entrar e pedir. Mas esse processo é demorado. Se o pastor desanimasse, Deus não, acho que foi emoção minha, não, eu vou arriscar. Ia dar alguma coisa errada. Mas perseverou na oração. Eu acho que é Tiago que fala também, até se nós somos mudar de lugar, devemos orar para ver se é da vontade de Deus, senão dá problema. Você está vendo? Então hoje nós estamos fazendo as coisas e depois culpamos, parece que a Deus não está, eu estou morrendo de trabalhar aqui embaixo e nada está acontecendo. Eu estou morrendo de trabalhar para a igreja e nada acontece. Eu estou morrendo de trabalhar na igreja aí querendo ministério e nada acontece. Eu tenho falado para os obreiros lá. Eu falei, gente, não sou eu que te ponho, é Deus que te põe. Não sou eu, é Deus. Se você mergulhar na presença de Deus e realmente fazer a tua parte e for da vontade de Deus, Deus não tem pastor, não tem ninguém que impede, não. Tem não. Não tem. Ele manifesta de alguma forma, ele entra. Tem um dos que rebeliou lá. Eu falei para os irmãos na escola bíblica, falei, nossa, esse aí é o que estava possesso. Deus mostrou para um irmão, você, você orava e esse irmão ficava possesso. Aí eu intercedi para não manifestar, justamente para não escandalizar. E aí, só que aí depois de fevereiro, caiu a ficha. Ele chegou em mim chorando no altar, falou assim, pastor, me perdoa, eu estava errado. Eu falei muita besteira. Ouvi e falei, me perdoa. Eu estou aqui para trabalhar e servir aqui no ministério e ajudar o senhor. Mas eu sou duro. Eu falei, bom, ele está chorando, mas agora não sei se é verdade ou se não é. Eu falei, Deus, agora é o senhor que tem que falar comigo. E foi passando. Chegou na escola bíblica faz uns 2 meses, ele ia orar. Ele estava sempre na oração. Eu estava orando aqui num banco, ele lá na ponte lá. E ele começou a clamar, e o Espírito Santo falou, escuta ele. E eu comecei a escutar, e aquilo começou a mover dentro de mim. Falou assim, eu estou com ele. E aí ele falou assim, eu chamei ele e a família dele. E foi falando comigo. Aí eu pedi mais sinal. Chegou um outro culto. Ele estava lá também de novo, mesma coisa. Eu estou com ele. Eu chamei ele. Ele estava fora, mas agora voltou. E aí foi indo. Aí quando a irmã Sueli voltou, veio para cá, a irmã Sueli não sabia de nada. A irmã Sueli um dia, eu saí com o pastor Sidraque, fomos para New Jersey. E eu falei, Sidraque, estou sentindo que Deus vai dar uma igreja para nós em New Jersey. E uma coisa mais estranha ainda, esse obreiro que deu muito trabalho para mim é o que vai para lá. O Sidraque falou, Deus está falando. Quando eu volto a almoçar com a irmã Sueli, na mesa, e nós conversando, ele estava lá, o casal estava lá junto com nós, almoçando, o pastor Sidraque, o pastor Otávio e eu. E a irmã, nós falando, eu senti hoje que
abrir um trabalho em New Jersey. Vamos começar a orar para isso aí, falando para o pastor Otávio. E aí eu falei, agora eu estou orando para Deus levantar o obreiro. A irmã Sueli deu uma risadinha assim, olhou para eles. Eu falei, irmã Sueli, Deus mostrou uma coisa. Eu falei, está aqui na mesa. Está aqui na mesa. E foi ela que teve a revelação. Ele vindo para cá. Eu falei, então você vê como é que Deus pode mudar. É oração. E dar direção. Agora, se você não faz a sua parte, não adianta também brigar, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. E aqui nós vemos que, na igreja primitiva, eles puseram a oração no lugar dela, mas também, eu até vou, para a gente encerrar, a oração, ela tem que ser segundo a vontade de Deus. Por que houve tanta resposta e tanto mover de Deus na igreja primitiva? Olha o verso 42 que eu coloquei aí. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E há um equívoco muito grande, inclusive na nossa igreja lá, sobre doutrina. Quando se fala em doutrina, é um choque. Parece que doutrina é aquilo que o povo pregava, que não tinha revelação de Deus, que só atacava os crentes. E não faz isso, não faz aquilo, era lei aquilo. Não era inspirado. Então isso trouxe um conceito para a igreja nova, que doutrina é aquilo. Doutrina não é aquilo. Doutrina é a revelação da palavra de Deus em ação. Quando você consegue pegar ela e aplicar no teu espírito e atuar por ela. Aquilo que você falou assim, ó, eu não vim para comer pão, eu vim para comer também a palavra que sai da boca de Deus. Isso é uma doutrina, isso é uma revelação. A pessoa tem que chegar num conceito bíblico e entender que Deus está no controle e pode cuidar dele. Então aí se torna uma revelação doutrinária, uma coisa, eu não sei se estão entendendo o que eu estou querendo dizer, porque muitas pessoas pegam regras, pegam as coisas isoladas e acham que isso é doutrina, mas ele não consegue viver aquilo. A doutrina, para mim, aqui que os apóstolos viviam, é que eles tinham tido tanta experiência com Jesus, aprender com Jesus, e quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles estavam ali porque estavam crendo, veja bem, naquela promessa, vivendo aquela promessa. Era a doutrina que eles pregavam. E quando eles saem dali, você pode ver que Pedro, eu estava semana passada ministrando lá, e lendo bastante vezes o capítulo 1, 2, 3 de Atos, e uma das coisas que me chamou a atenção, que quando Pedro cura o coxo, ele não perguntou para o coxo se o coxo cria. Ele não, você quer aceitar Jesus? Ele não perguntou nada disso. O coxo estava pedindo esmola. Pedindo esmola. E ele chega, não tem prata nem ouro. Ele acho que até sentiu, vou andar, mas não tem. Mas o que eu tenho eu te dou. Olha a diferença. O que eu tenho eu te dou. E aí eu acho interessante, ele fala, levanta e anda. E o cara não levantou. Porque nós pensamos que foi no ato profético, não foi. Veja lá o resto da palavra. Eu fiquei lendo muitas vezes. Ele fala assim, a Bíblia fala assim, levanta e anda. O cara não deu o impacto a primeira vez, mas aí ele pegou pela mão. Aí ele puxou, ele falou assim, ó, e ele puxou, agora você levanta. E quando ele faz esse ato, que ele puxa, a Bíblia fala, quando ele puxou, os pés esticou, a perna esticou e o cara saltou. Então não foi somente uma emoção de você ministrar a cura. Tem muita gente hoje que quer orar para os outros. É uma emoção. Eu oro, se deu certo, bem, se não deu, é porque não tem fé. Não é isso, não. Há uns que são curados assim nesse tipo de coisa. Mas existem momentos que quem está ministrando está tão na presença que ele tem autoridade para comandar as coisas. E ali Pedro, nós vemos que Pedro fala assim, olha, ele tomando pela mão, levantou, e quando ele fez isso, as pernas cresceu. E o cara pulou. Por que Pedro fez isso? Não era somente o revestimento, mas ele estava cheio da palavra, cheio do que ele viu Jesus fazer, ele estava vivendo aquilo lá. Ele falou assim, Jesus falou para mim ficar ali, que eu ia receber, e quando eu recebesse eu ia fazer. Então agora estou vivendo essa mensagem. E não só foi para Pedro, mas todos os que escutaram, viram, receberam com tanta clareza essa revelação, que quando eles agregaram a igreja, eles venderam o que tinha. Não é hoje, é o evangelho.
Estão vendendo o evangelho. Para saquear as pessoas, eles fazem 1001 coisas. Eles vendem óleo, eles vendem água, eles vendem vassoura, eles vendem o que você pensar, eles vendem. Porque já que o povo não crê mais nas doutrinas que eles estão pregando, então tem que fazer um jeito de pegar uma emoção dele ali e falar, me dá um tanto aí, leva a vassoura. Agora aqui não, no mover do Espírito não foi preciso fazer isso. O próprio Espírito fez o coração deles se tornar tanto alinhado no reino de Deus, que eles decidiram vender suas propriedades e trazer. Vamos dividir aqui, o nosso foco não é mais aqui embaixo. A doutrina foi tão impregnada pela presença e pela revelação que foi passada para eles, que eles chegavam assim, nós não somos mais daqui mesmo, não. Realmente Jesus não, nós não somos daqui, nós somos de lá. Então vamos trazer aqui e vamos viver no reino. Aí não tinha jeito de Deus não derramar. E quando eles iam para a oração, diz lá, olha, eu pus o versículo aí também, em Atos 2:42, e depois tem um que eu tinha colocado um versículo, que permaneciam na oração. É Atos 1, que estava a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus. 1:14, né? Está aí. É o primeiro versículo. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui, quando a doutrina, quando a mensagem penetra no povo, entenda isso, eles se agregam. Por que eu estou lembrando isso aqui? Que eu lembrei quando eu estava meditando essa madrugada, que o pastor falou que os pastores antigos pregavam, se Deus te dá uma coisa e te tira da presença, é melhor que não dê. Porque a mensagem que foi pregada no começo da Igreja Assembleia de Deus era buscar o reino, buscar a presença, e até por isso todo mundo veio para oração, porque estava todo mundo com um foco só. Era ministrado aquilo, é o reino, é o reino, é o reino, não coisa aqui embaixo. Agora hoje separou o povo, porque vem um pastor e fala assim, não, se você semear, você ganha dinheiro, Deus te dá propriedade daquilo lá. Aí vem o outro e prega outro tipo de doutrina, prega outro tipo de foco. Aí o povo fica dividido, não sabe o que faz. Não se une na oração, não se une buscar o reino, porque não está sendo ministrado o que é o reino. Eu aprendo muito quando eu leio. Eu estudei, acho que eu estudei todos os avivamentos que teve de 1400 para cá, todos os homens. E cheguei a uma única conclusão. Só veio avivamento verdadeiro para aqueles que morreram para esse mundo, puseram o reino de Deus acima e foram buscar em oração. Uma coisa que me surpreendeu naquele que trouxe o Martim Lutero. Quando você vê Martim Lutero, parece que é um homem comum. Parece que é um homem que saiu do catolicismo ali, arrancou a Bíblia, mas parece que é um homem que não tinha muita experiência. Martim Lutero, gente, o camarada sabia que era ficar na presença de Deus. Eu estudei muito sobre o Martim Lutero. O Martim Lutero passava horas ajoelhado, esperando a resposta de Deus. Horas. Eu vi na biografia, vi livros, que ele ficava ali no quarto, responde, senão eu morro. E não havia, ele ficava lá. E aí tem das biografias, fala que o diabo apareceu para ele um dia lá. Que o diabo aparecia para ele fisicamente, para tentar pará-lo. Você vê a batalha. E ele acostumou tanto o diabo aparecer para ele no quarto, tudo de atacar ele, e oferecer coisa para ele, que um dia ele está na presença de Deus, esperando uma resposta de Deus, e o diabo vai e senta na cadeira. E chamou a atenção, porque desconectou ele da presença. Ele estava na oração da presença. Quando ele olha, você, é você? Fica aí, eu não posso sair da presença. Ele nem expulsou, fica aí, você está me atrapalhando. Eu gostei daquilo que eu falei. Ele estava tanto na presença que quando o diabo manifestou ali, assustou ele, tirou ele da presença. Ele, em vez de expulsar, ele falou, você me atrapalhou, você me tirou da presença. Eu gostei disso aí, porque é algo que está revelado no coração da pessoa. Ele fala assim, eu preciso entrar na presença de Deus. E eu quero dizer para você, todos podem entrar. Quando você vai no livro de Hebreus, fala assim, o véu se rasgou, e pelo sangue de Jesus podemos entrar com ousadia na presença de Deus.
Foi que o pastor falou: no Velho Testamento estava na cabeça, por cima. Agora não, agora vem dentro e você entra. E aí é que é a mudança. E eu não entendo como é que uma pessoa consegue ficar na igreja se ele não tiver uma experiência com Deus. Do jeito que está o mundo. Eu não consigo, porque eu sou pastor, sou tentado a voltar para trás, sou tentado a mudar de rumo. Eu sou pastor e prego todos os dias praticamente. E por si, quando você prega, você está em comunhão, você está recebendo, porque para você liberar, você tem comendo. Agora eu imagino um crente que não tem esses compromissos, não tem esses privilégios de Deus manifestar. Como é que ele consegue? Tem vezes que eu olho para algum crente na grama, eu falo: esse irmão é mais crente que eu. Ele vem na igreja segunda, terça, quarta, quinta, todo dia, ele não prega, ele está ali segunda, terça, quarta, está lá chorando. Eu falo: que crente maravilhoso. Eu nunca falo isso para ele, mas assim, tem uns irmãos, umas irmãs lá que está todo dia na igreja, e buscando, e orando, e está ali, e servindo. E quando eu olho, eu falo: esse que é crente. Você que é crente. Ele não está aqui por causa que ele tem que estar aqui. Ele está aqui porque ele quer estar aqui. Porque muitas vezes nós, como pastores, nós não estamos aqui porque queremos estar aqui. Nós temos que estar. E aí eu falo: se eu não tivesse que estar, talvez eu não aguentava estar. E é por isso que eu louvo o Senhor. Que Ele dá dons a cada um. Como o pastor sempre fala, é Ele que sabe. Ele que sabe o que é melhor para nós. É Ele que escolhe, é Ele que sabe. Nós somos humanos. Tem uma palavra que eu sempre falo, porque a nossa linguagem mineira é: nós somos homens. Nós somos homens. Ele fala na linguagem de um advogado. Nós somos humanos. Eu acho que essa aí me entra na cabeça dele. Nós somos humanos e Ele é Deus. Eu sempre lembro de nós somos humanos e Ele é Deus. Eu fico fascinado assim, com as coisas de Deus. Mas eu penso que para nós buscarmos algo, que nós estamos falando aqui, uma restauração, nós temos que voltar a esses princípios que eu falei aqui. Arrepender da vida que estamos vivendo mesclada. Aplicar a palavra, por isso que eu falei do Sermão do Monte. E buscar. Orar. Jejuar. Jejuar hoje. Teve uma irmã que foi para a igreja do pastor Sinésio agora recentemente. Foi até engraçado. Uma irmã, muito tempo de crente numa igreja, veio para lá, numa alta igreja. E aí o pastor Sinésio fez a campanha agora, assim, para fazer jejum e tudo. E ela chegou na Mandébora, falou: Mandébora, que é isso? Como é que é o negócio de jejuar? Tem que jejuar ainda nos dias de hoje? Tem que jejuar? E muito tempo de crente não sabia que tinha que jejuar. Quantos não sabem o valor de um jejum? Jejum é algo sobrenatural que Deus nos dá para que a presença venha com autoridade sobre a tua vida. Essa campanha que eu fiz, 5 pessoas foram libertas de rolar para o chão. E fazia tempo que não acontecia isso. Porque vem uma autoridade sobrenatural. Eu saí depois falando para os irmãos lá, falei: quando eu via essa irmã, que ela também foi liberta, ela saiu de coisa de espiritismo e tudo mais, quando ela foi para a igreja, mas depois as circunstâncias, muitas vezes a vida da pessoa está em altos e baixos, o inimigo voltou. Mas o que mais me fascinou naquele culto foi que quando eu olhei para lá, para cá, não tinha ninguém lá. Eu falei: o diabo está reverenciando a presença de Deus aqui dentro. Aquilo lá que me deu uma alegria, porque eu falei: é sinal que Jesus está aqui em cima. Porque ali estava o bicho adorando a Deus. Se é que eu posso falar assim. Ele prostrou diante de Deus ali. É isso aí. Ele prostrou, teve que prostrar. Não era eu expulsando, não era ninguém pôr na mão. Era Deus que estava ali dentro. Isso aí só vem com jejum e oração. Jejum e oração, a presença vem na tua casa, no teu trabalho, no teu carro. Vem. E quando a presença manifesta, é o que cumpre lá. As trevas têm que se apagar. Tem. Eu gosto dos encontros que Jesus passava ali. Quando ele saiu pregando, a Bíblia fala assim: e os espíritos vinham ao encontro de Jesus e se prostravam e falavam: por que viestes antes do tempo, ó Filho de Deus?
para nos atormentar. Você já viu como é que é ali? Eles declaram o que é o reino. Por que vieste, ó Filho de Deus, antes do tempo, para nos atormentar? Essa madrugada eu não dormi praticamente. Deus me visitou. Eu vi eu pregando essa mensagem hoje, na madrugada. Deus me mostrando a mensagem, onde eu tinha que entrar, no caminho que entrar. Eu vi eu por cima de uma área muito trevas. Eu vi pessoas aqui de dentro. Nas 4 horas da manhã eu acordei, aquela visão. Eu até falei, será que eu estou pregando? Eu falei, não é possível. 4 horas da manhã, 4h30, eu já estava nessa dimensão. E aí Deus falava assim, entra por cima e ministra, que eu vou junto. Você entra por cima que eu vou junto. E eu vi as trevas tinham que ser removidas da frente assim. E na mesma hora que eu via gente daqui também andando. Conforme entrava no mover, começava a andar também, as coisas começavam a mudar. Começavam a mudar. Eu acordei 4 horas, mas parece que eu estou pregando. Aí eu falei assim, eu preguei isso aqui ontem de noite? Não é possível, não preguei ainda. Eu falei, nossa, eu estou vivendo já o que vai ser amanhã. Deus mostrando. Vamos colocar de pé, vamos fazer oração, pastor. Vamos pedir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor, 2, 3 minutos aí. Deus, muda-me. Eu quero experimentar isso aí. Eu quero viver, eu quero voltar. Eu preciso entrar nessa dimensão de ouvir e sentir a presença de Deus, a direção de Deus. Vamos pedir para essa igreja, vamos clamar. Pai, no teu nome está aqui tua igreja. Espírito Santo, levanta aqui nessa manhã pessoas que queiram viver na dimensão do teu Espírito, pessoas que queiram viver, ó Deus, no teu reino, que pessoas que venham a ter a revelação do reino e falam assim, eu vou entrar aí, não vou sair mais por nada, eu não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou olhar para ti, para a tua palavra, eu vou crer na tua palavra, eu vou mergulhar na tua palavra, eu vou buscar em oração, eu vou clamar, porque está aberto as portas, está aberto as portas. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, eu vou ser batizado com o Espírito Santo, eu vou ver minha casa ser cheia do Espírito Santo, eu vou ver meus filhos ser cheios do Espírito Santo, eu vou ver minha casa servir a Jesus, porque a palavra de Deus, por isso que eu estou falando a palavra de Deus, ela dá autoridade para nós recebermos isso. Se nós crermos, veremos a glória de Deus. Se nós crermos, seremos salvos nós e a nossa casa. Se nós crermos. Em nome de Jesus, essa manhã nós deixamos essa mensagem, Senhor, para essa igreja. Levanta aqui, Senhor, servos e servas que vão romper, para que a mão do Senhor esteja, Senhor, com eles para milagres, para libertação, para salvação. É o que nós oramos aqui esta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe. Eu vou passar para o pastor Abiezer. Vai estar ministrando, fique à vontade, pastor. Pode, Senhor. Amados, todos nós, em nossos corpos, temos alguns depósitos. Bebemos líquidos e líquidos e líquidos, e certos depósitos vão enchendo. Então, eu já fiz a minha parte, porque a gente vai pegar daqui a pouco, a ministração vai ser feito voo direto.